Eu queria muito que a gente conversasse sobre a profissão de CEO, né, de diretor executivo, que acredito que é algo que está crescendo no futebol brasileiro, mas vai crescer cada vez mais. Né? Como eu falei no começo, dos 20 times da Série A, 13 já tem um CEO, na Série B também. Mas o que faz exatamente um CEO? Assim, você, já que você é professor, né, didaticamente, para Vamos quem lá. tem em casa e não conhece, o que faz exatamente o dia a dia de um CEO de futebol? Para responder, eu vou tentar, não é filosofar, mas eu vou conceituar um pouco, assim, né? Nessa longa, já é uma longa, né? Uhum. 20 anos de jornada no futebol, eu percebo, assim, que a grande dificuldade dos clubes é manter uma linha de coerência, né? Em tudo que se quer fazer, ou então ter exatamente aonde se quer chegar, né? Então, eu acompanhei muito as estruturas de clubes associativos, né? Que a cada 2, a cada 3, ou quem sabe 4 anos, você tem uma mudança brutal em governança, quando se tem, né, em visões e direções. Então eu diria assim que a figura de um CEO é uma busca de se manter uma linha para onde se quer chegar, né? Porque é muito comum no futebol, de quarta a domingo, as mudanças de rotas são a regra, Sim. né? É muito difícil você ter um controle da comunicação interna. É muito desafiador você conseguir manter uma unidade de pensamentos, uma unidade de visão dentro do próprio clube, dado essa oscilação dos resultados, né? E então eu diria assim que, conceitualmente, na minha visão, o CEO é aquela figura que consegue puxar todo mundo para onde a gente organizou, planejou e onde a gente quer chegar. Então, aí sendo mais objetivo, né? Eu diria que o CEO é um planejador, né? É um executor, ele coordena a execução de todas as atividades do clube. E, assim, sendo mais simplista, ele é um grande facilitador, né? Ele é um facilitador de todas as áreas do clube, desde do core business, que é o futebol, a todas as outras áreas, para que isso tudo se converse de maneira eficiente, para que a gente atinja o objetivo. E também tem uma dose de também ser, que eu brinco também, né? Ser um algodão entre os cristais, né? Porque o futebol é recheado de vaidades, né? Em todos os níveis. Então o CEO, na minha visão, deve ter uma capacidade de conseguir fazer com que esses cristais todos não se quebrem e consiga fazer com que a coisa siga numa mesma direção. Vou complementar, só por curiosidade, que eu nunca perguntei isso pro Lucas aqui, o senhor sente a mesma pressão que o presidente? Não especificamente no seu caso, Tá. né? Até porque eu conheço também o Júlio, né? Um presidente ótimo, excelente. Mas em geral, e se o CEO tem autonomia, né? Acho que isso varia de clube para clube, mas ele sente a pressão do presidente e ele tem autonomia para gerir o clube? Olha, o que eu vou dizer é o seguinte, das experiências, né? Essa é a segunda como Claro. CEO. Eu acho que a pressão que o CEO sofre diretamente jamais vai ser comparável à do presidente, né? E explico por quê. Porque o presidente, ele é a última linha, né? Então, tudo vai desaguar nele. Tanto o sucesso quanto o insucesso. Mas, via de regra, mais o insucesso, né? E Claro. também porque eles são figuras, também acho que em 100% dos casos, são pessoas da cidade, são pessoas que construíram uma história naquela comunidade, né, daquele clube. Então eles têm assim uma responsabilidade muito grande e a pressão, e aí também eu gosto de dar esses exemplos assim. Eu costumo dizer que é como se fosse a teoria celular lá, né? Quanto mais próximo do núcleo, mais agitados ficam as partículas ali, né? Os átomos, enfim. Não vou... Então, esse núcleo mais próximo é que, na minha visão, exerce a maior pressão em cima dos presidentes. Que isso, claro, a depender da estrutura que você está inserida, isso cai também para o CEO, né? Sim, claro. Porque o CEO, no final do dia, ele é um grande representante da figura do presidente, né? Sim. Para o dia a dia, para fazer daí a linha de frente de tudo. E acho que a pressão vai ser maior ou menor, dado o nível... Pressão, como é que eu posso dizer? Pressão direta com torcida, eu acho que tem muito a ver com o nível de exposição que a figura do CEO se coloca, né? Eu, por
por opção ou por característica, assim, eu procuro não ser tão midiático e tudo mais. Faço isso pro fim de um determinado objetivo, né? Se eu apareço é porque tem um objetivo muito claro. Jamais para promoção pessoal, seja lá qualquer coisa. Não estou dizendo que tem gente que faz isso. Sim. Mas eu tenho esse zelo, esse cuidado para que a minha exposição não atrapalhe o andamento do projeto. Mas a pressão é grande. Sem dúvida. É muito grande porque qual que é o maior dilema assim, que eu vejo de um CEO? É que a gente tem muita coisa a ser feita que a gente faz diariamente, que elas não são diretamente ligadas às 4 linhas, né? Só que a gente depende diretamente das 4 linhas. Essa é a maior... Se a bola não entra, cara, nada adianta. É um negócio assim que se você ficar pensando muito, bate pino na cabeça, né? Porque você faz todo o certo, tudo o que deve ser feito, e não necessariamente isso é determinante para que o resultado esportivo aconteça. Mas é dever nosso também perseguir esse resultado esportivo. O que eu tenho aprendido no futebol é que você tem que fazer as mudanças estruturais, administrativas, financeiras, que são importantes para o clube, mas você não pode abrir mão do resultado esportivo. Porque o resultado esportivo também traz esse sucesso todo que eu comentei antes. Eu diria que há 20 anos atrás era mais possível você ter sucesso esportivo e um insucesso por completo na área administrativa. Isso era muito mais possível. Eu diria que hoje está ficando cada vez mais difícil isso. Cada vez você pode daí entrar num nível mais de aleatoriedade com relação a isso. Eu tenho plena convicção que hoje, quando você consegue fazer as coisas corretas administrativamente, em algum momento o resultado vai acontecer. Não tem muito como hoje ter resultado esportivo sem ter um sucesso administrativo. É isso que eu acredito hoje. Bem legal. Lucas, e você ficou ali 10 anos no Curitiba trabalhando na parte jurídica e depois você completou ali mais 3 anos como CEO. Como que foi essa transição, né? Do jurídico para o diretor executivo? Foi um desejo seu e o que você enfrentou ali de obstáculo para mudar de área? É bem legal essa história, assim. Eu fiquei iria completar 10 anos no Curitiba. Isso foi em 19, né? Em 20, janeiro de 20, 6 de janeiro de 20, eu completaria 10 anos. Certo. E ao longo desses 10 anos, até pela função jurídica, que o jurídico ele transita em todas as áreas do clube. E ele conhece muito todas as áreas. Eu diria que conhece a fundo todas as áreas, o jurídico, né? E isso foi me dando muita condição de entender muitas coisas, né? Enquanto jurídico, eu fui desde um jurídico que fazia coisas gerais, há muito tempo fazendo questões eminentemente do futebol, né? Contratos de jogadores, operações, transferência e tudo mais. Em algum momento, trabalhei também na área de compliance, congregando essas 2 funções. Lá no Curitiba foi o primeiro programa de compliance num clube de futebol. Às vezes poucas pessoas sabem disso, mas um departamento estruturado e tudo mais. Que ao longo do tempo foi mais ativo, menos ativo e tal, né? A depender do nível interesse da alta gestão. E aí aquilo tudo foi me dando uma bagagem, foi me dando uma inquietação muito grande de ver que era possível fazer coisas melhores, fazer coisas que deveriam ser feitas e que não estavam sendo feitas. E aí, quando eu ia completar 10 anos, me bateu aquele pensamento, assim, será que estou sendo competente em ficar 10 anos numa mesma instituição? Ou isso também ou é mais sinal de uma incompetência, né? Aquela inquietação. Então foi que aí, em 20, começava o último ano de uma gestão, né, de um presidente, o presidente Samir, da época. Eu volto em janeiro, tirei alguns dias de férias em dezembro e montei um grande diagnóstico do Curitiba e apontando questões que eu achava que eram importantes serem feitas. Apresentei isso ao presidente e aí ele, em outras palavras, disse assim, tá, então toma que o filho é teu, né? E foi basicamente isso. Não existia a figura do CEO naquele momento no Curitiba. Ele me deu a missão,
era o último ano de mandato, sabia de todos os riscos, né, que isso tinha profissionalmente, porque ele poderia sair e aí, por ser o CEO, tá vinculado, não tá, Claro. tem sempre essa discussão. Mas aí começamos, então, executar os projetos, muito animado e querendo resolver o mundo em poucos dias. Uhum. E aí veio a pandemia, né, em março de 2020. Então, acabou que tudo que era a ideia de fazer um grande trabalho e projeto foi gerenciar a crise o ano todo, como todo clube de futebol teve esse desafio. Discussões se quando voltava o futebol, se voltava, se não voltava, como voltava, as receitas caindo. Aí veio lei para reduzir salário, cara, assim, uma coisa bem desafiadora. E que o lado jurídico me ajudou muito nisso, porque a gente conseguia ter uma ideia, uma noção do que efetivamente juridicamente era possível se fazer. Enfim, aí passamos o ano de 20 e aí assume uma nova gestão em 21, que aí passa tudo de novo, um estágio probatório grande com relação ao meu nome, porque achavam que era de gestão A, gestão B, e nunca foi isso, né? Eu sempre fui um profissional do clube. E aí a história segue, que vai desaguar depois na aquisição do Curitiba pela Tricorp, né? Que aí foi uma fase também bem importante, que pude liderar todo o projeto, a gente pode falar mais depois também. Sim. Mas foi, em resumo, essa da transição de advogado para CEO foi isso aí.